Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas na TV brasileira, na Prudente News 1070. Vamos lá para o nosso último programa desta semana. E a gente começa com o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo. Fala, Eudes, amigos da TV brasileira e também da Prudente News. Sexta-feira chegou, né? Estamos sextando. E vou fazer uma abertura rápida aqui falando sobre a prorrogação da intervenção do Serviço de Transporte Público. Algumas pessoas precisam entender que o problema do transporte público imprudente não começou há 2 meses, há 6 meses. É um problema que vem recorrente aí há quase 20 anos, né? Nunca foi satisfatório os contratos que foram feitos com as empresas de transporte público da cidade. Até mesmo pegar um item só sobre a qualidade dos veículos e também da conservação. Era um dos pontos sempre foi um dos pontos mais criticados. As razões não daria para falar aqui no programa, talvez nem no programa inteiro, mas a gente sabe quais eram as razões. Se embarrigou na gestão anterior, se embarrigou a anterior, se embarrigou na gestão que passou. Na gestão atual, teve que se tomar uma solução. Não se curvou às pressões que sofreu para subvenção, para garantia de pagamento, já que a empresa não cumpria aquilo que vem disposto no seu contrato. A intervenção, algumas pessoas precisam entender, ela é uma solução para tentar manter o mínimo do atendimento para a população prudentina. O mínimo. O prazo da intervenção que começou a valer era de 3 meses e poderia ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos. Isso foi bem claro no decreto que foi feito. Um dos objetivos apontados para a intervenção na época, e é o mesmo objetivo da prorrogação dessa intervenção, era pagar as despesas de folha de pagamento, para não deixar aí famílias desacobertas, né, sem receber o seu dinheiro pelo trabalho, e também pagar as despesas de combustível e assim manter o mínimo possível o atendimento ao público. Porque o problema sempre foi falta de atitude. Falta de atitude de um governo em cima de um serviço que era mal prestado. A atitude agora tem. Há um preço a se pagar até se corrigir os caminhos. A prorrogação é porque se procura solução. E não é fácil achar uma solução. E dentro dessa solução, entenda aí, eu vou falar bem devagarinho para alguns derrotados que ainda não entenderam o que acontece. A solução não pode ser desvinculada dos prazos legais. Tanto o prefeito como o interventor e o secretário Major Edson, que vem fazendo um excelente trabalho junto com o interventor da empresa, altamente transparente, seguem os ritos judiciais, para assim ser tomadas as devidas decisões de um novo contrato, uma nova licitação. Ok, olha, o ministro Barroso cobrou informações do governo sobre a portaria que proíbe a demissão de quem não se vacinar. O ministro é relator de ações apresentadas no Supremo Tribunal Federal pelos partidos Rede, PSB e PT, que questionam a validade da portaria do Ministério do Trabalho e do Emprego. Vamos lá, Adolfo Padilha. O ministro Barroso, ele atende de novo, né, como um juiz de bancada. O que ele atende? Ele atende os partidos de esquerda. Ele atende o PSB, ele atende o PT, que questionam a portaria. Veja bem, hein, o PT está questionando por que não pode mandar embora quem não pode tomar vacina. Vocês entenderam aí, não? O PT quer que mande embora quem não quer tomar vacina. E o Barroso cobra informações. Da onde está tirando isso? Seu Barroso, da liberdade de escolha de todo brasileiro. Afinal de contas, vivemos numa democracia. A liberdade de decidir se quer tomar ou não a vacina tem que ser minha, não é sua. Não pode ser de mais ninguém. Não pode ser do patrão. Ainda mais com as vacinas da forma que está acontecendo. Tendo muitos problemas com a vacina, né? Aqui no Brasil, alguns governadores estão querendo obrigar a vacinação infantil. E o presidente da OMS, que é aquele que você, ministro Barroso, se baseia muito para querer dar uma de cientista médico, disse ao Bolsonaro, ao seu opositor político, já que faz mais ativismo político do que uso do conhecimento judiciário para defender do conhecimento do direito para defender a nossa Constituição, ministro Barroso, disse que não é para vacinar as crianças, que estudos ainda estão sendo feitos e que não é aconselhável. E daí, como é que faz? Né?
Não tem coisa mais importante para cuidar, ministro Barroso? Por exemplo, aonde foi parar o dinheiro do consórcio Nordeste, né? Então, quer dizer, é aquilo que a gente sempre fala aqui, com muito cuidado, né? Porque agora também falar contra é meio perigoso. O ativismo político dentro do STF está balançando as estruturas democráticas desse país. Barroso quer explicação solicitada pelo PT por que não pode mandar funcionário embora através de uma portaria do Ministério do Trabalho do Governo Federal se ele não tomar vacina. Entenderam? Ou preciso explicar mais um pouco, Eudes Figueiredo? Ok, olha, o Senado aprova o projeto que proíbe a discriminação de doadores de sangue devido à orientação sexual. De acordo com a portaria, aquele que desrespeitar a regra estará sujeito às penas dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. O texto segue agora para análise na Câmara dos Deputados. Mudança importante nesta questão da orientação sexual para os doadores de sangue. Naquelas perguntas que são feitas na hora de você doar, muitas vezes você já é descartado ali, né? Vamos lá. Adolfo Padilha. Aqui a gente só tem que ressaltar alguma coisa, né? Porque antes das decisões, bancos de sangue, eles não aceitavam doação de homossexuais que tivessem feito sexo com outros homens nos últimos 12 meses da coleta. Num primeiro momento, você fala assim, interessante, porque pode dar realmente problema de saúde. Mas não, eu não vejo assim. Eu acho que desde que passe pelos processos de qualquer tipo de doador, da qualidade do sangue, uma avaliação para ver se tem alguma contaminação que pode estar no meu sangue de hétero, no seu sangue de hétero, ou no sangue de um gay, que é a mesma coisa, entendeu? O teste vai demonstrar a mesma coisa, por que deve impedir? Só pela opção sexual dele? Não, eu acho que não. Não entendo dessa ciência. Estou aqui falando de uma forma de que nós aqui, Baixo Afegão, quem está nos ouvindo, entenda. Eu vou lá doar o sangue, meu sangue passa por um processo de leitura para saber a pureza dele. Tá ok? Tá ok. Vai para frente. O cara que é homossexual vai lá doar o sangue, passa pelo mesmo processo de pureza. Tá ok? Tá ok? Vai para frente. O fato dele ser homossexual não deve dizer que o sangue dele não vai para frente. Só falta aparecer agora algum gênero dizendo que tem transmissão de opção sexual por causa do sangue, né? Bom, a gente tá vendo de tudo ultimamente, né? Então não sei. Entendendo desta forma, eu acho que está correto não ter discriminação, desde que se passe pelo procedimento, todo mundo, branco, negro, amarelo, azul, verde, gay ou não gay, todo mundo, pelo mesmo processo de pureza do sangue para poder doar esse sangue para uma outra pessoa. É isso que eu penso. Ok, Adolfo, ouvintes, telespectadores aqui do Entre Linhas, a gente volta já já com mais informações. Ok, estamos de volta com Entre Linhas e olha, o PTB entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal na quinta-feira para tentar derrubar as federações partidárias. A lei que autoriza as federações entrou em vigor em setembro de 2021. O partido afirma que a norma bula a vedação constitucional às coligações em eleições proporcionais de vereadores e deputados. Por isso, dá o nome de federação ao que, na prática, funcionaria como coligação. Vamos lá, Adolfo Padilha, você entende assim? Acha que pode prosperar essa ação? Essa mudança que foi feita o ano passado, muita gente questionou, né? Que é um jabuti aí no meio da nova regulamentação, porque quando se fala em federação, seria a mesma coisa que permitir as coligações que foram impedidas na última eleição. Volta tudo para trás. O que a gente, sem avaliar tecnicamente, a gente acha que realmente é possível ter sido um jabuti. E o PTB, desde o começo, ele se demonstrou contra, mostrando que isso é uma forma de poder os partidos fazerem as suas devidas coligações na próxima eleição. Coligação favorece sempre, talvez, partidos nanicos, né? Partidos que recebem dinheiro, na maioria das vezes, para apoiar uma candidatura mais forte. E tem muita gente com interesse nisso, porque, afinal de contas, infelizmente, a maioria da classe política tem interesse próprio e não interesse coletivo. A maioria da classe política tem exceções, claro que tem exceções. Graças a Deus que tem exceções.
mas a maioria da classe política, ele pensa em se beneficiar ou financeiramente ou politicamente, sem querer saber muito se vai beneficiar o povo ou não. Então, eu também penso, a grosso modo, que as federações é uma forma, que só mudou de nome, de poder autorizar as coligações para próximas eleições. E olha, a tão falada PEC dos precatórios, a gente vai discutir aqui. Arthur Lira diz que conclui a votação na próxima terça-feira e prevê a ampliação dos votos a favor do governo. A Câmara aprovou o texto base em primeiro turno, mas ainda tem que votar destaques e o segundo turno da PEC. Depois o texto vai para o Senado. A oposição tenta reverter o apoio de parte das bancadas à proposta. O PDT de Ciro Gomes está na celeuma dessa questão, porque o Ciro colocou em suspensão a sua pré-candidatura à presidência da República, caso o partido vote a favor do governo. Vamos lá, Adolfo Padilha. Olha, quando a gente vê algumas pessoas na rede social falando que vai furar o teto, falando que onde já se viu que vai pagar os precatórios, né? Até o nosso antigo parceiro de rádio aqui, o Periquito, gosta de falar muito isso. Eles só esquecem de explicar alguma coisa, tirando a parte política, que eles só querem dizer do contrário, que eles não falam nada sobre houve um represamento de precatórios no Brasil que já dura séculos, gente. Está na gaveta da justiça há muito tempo, né? Só que agora, esses caras, eles querem o quê? Eles querem pegar a narrativa e obrigar o governo a pagar 90 bilhões de precatórios a fim de não ter dinheiro para socorrer as vítimas da situação que foi criada do Fica em Casa para as vítimas do Covid. Aí eu pergunto para essas mesmas pessoas, e até para os meus antigos amigos de bancadas aqui, que eram a favor do Fica em Casa, onde você mudou de ideia? Você que está me ouvindo aí, onde você mudou de ideia em relação às vítimas do Covid? Onde você mudou de ideia em relação que as vidas importam mais? Ou agora as vidas não importam mais? Não interessa mais essas vidas, socorrer essas pessoas que perderam o emprego por causa da irresponsabilidade do seu apoio do Fica em Casa? O que mudou? O que faz você se preocupar agora com precatórios que há meio séculos estão sendo represados e agora você acha que tem que pagar todo mundo de uma vez só? Em pleno ano eleitoral ou vésperas de ano eleitoral, você quer deixar de socorrer ou apoiar a ideia de que não se deve socorrer os desempregados que você ajudou a perder o emprego, que você ajudou a fechar as empresas, que você ajudou, colaborou indo nas redes sociais dizendo fica em casa, enquanto eu peço o meu iFood, né? Enquanto eu vou no banco e o caixa do banco é obrigado a me pagar porque está lá trabalhando para me receber, enquanto eu vou no mercado e o caixa está lá, tem que pagar minha conta das compras, fica em casa. Mas eu não. As minhas necessidades você não pode deixar de me entregar a pizza, o lanche, o almoço, a janta. Fica em casa. Mas atrás a funcionária trabalhando. Ela não tinha que ficar em casa. A culpa é sua. E agora você vem aqui querer pegar uma narrativa. O governo quer liberar, não vai pagar precatório, dar o calote para fazer populismo. Para atender que nem o PT atendia antes. Não. Como antes, hoje não tem mais fantasma recebendo dinheiro para cabo eleitoral. A diferença, uma das diferenças é essa. E segundo, tem muita gente que R$400 vai fazer a diferença porque você gritou a 4 cantos, de forma irresponsável, fique em casa. É esse o meu ponto de vista, Eudes Figueiredo. Ok, agora a nossa última notícia. A cirurgiã e conselheira federal do Conselho Federal de Medicina, Rosilane Nascimento das Mercês Rochas, disse em audiência pública na Câmara dos Deputados que o órgão não vai mudar o parecer sobre a autonomia de médicos para receitar o tratamento precoce contra a Covid-19, o conhecido como kit Covid. A audiência foi convocada depois que o presidente Jair Bolsonaro disse na ONU que a recomendação do Conselho Federal de Medicina serviu para a adoção do tratamento como uma política pública para enfrentamento à pandemia. Vamos lá, Adolfo Padilha.
A história do kit Covid, ela só é criminal para a CPI, ela só é criminal para aquilo que eu acabei de falar aqui, para aquela turminha do Fica em Casa, para aquela turminha que politicamente pegou a pandemia e falou, vamos regaçar e tentar desmerecer o máximo tudo que o governo federal vem a fazer, desconhecendo, por exemplo, que foi ele que pagou toda a despesa, que desbancou aí quase R$1 trilhão, hoje os estados estão com 16% a 20% com o caixa mais recheado do dinheiro que foi repassado pela pandemia, né? Então, para essa turma, esse kit Covid não fala. Mas para, como diz aqui o Conselho Federal de Medicina, não vai impedir que seja indicado. E não deve impedir. Tem vários remédios aí que estão se surgindo agora, estão se estudando agora, que vem do princípio ativo desses medicamentos. É só você ler, é só você pesquisar. Só que se você fala muito nas redes sociais, você é impedido de falar. A melhor forma deles manterem um medo, a melhor forma deles não admitirem que eles erraram no exagero das decisões ou das escolhas, é te calando, é tirando você do ar. E é isso que está acontecendo. Médico que fala é tirado do ar, jornalista como eu que falo é bloqueado nas redes sociais. O engajamento das minhas redes sociais, eu, Figueiredo e amigos que estão me ouvindo, a cada 28 dias na minha página principal, era em média de 800 mil a 1 milhão e 200 de pessoas que transitavam ali pelas minhas redes. Hoje é de 15 mil a 12, 18. Por quê? O que mudou? Eu continuo falando as mesmas coisas. Imagine os maiores que a gente vê aí. Alguns estão sendo até tirados do ar, né? Então é isso aí. Tem que manter sim, a escolha sempre tem que ser do médico. O médico é uma autoridade. O médico que tem que dizer sobre o diagnóstico do seu paciente e sobre o que ele deve tomar. E nada pode ser diferente disso. Valeu, um abraço. Até segunda-feira, meus amigos da TV Brasileira e da Rádio Prudente News. Ok, é isso aí. Muito obrigado, Adolfo Padilha. Você, telespectador, ouvinte aqui do Entre Linhas. Nós voltamos na próxima semana com mais um programa. Grande abraço e até o nosso encontro.